Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Dani. E eu sou o Gabi. E esse é Tripando o Mundo. Bem, esse vídeo tem o objetivo de mostrar a nossa casa. Só que antes de mostrar a nossa casa, a gente vai contar uma breve história, a nossa história. Então, a nossa história começa lá em 2020, quando a gente se conheceu. E a gente começou a viajar junto. E a gente percebeu que a nossa vida ia ser completa se a gente vivesse na estrada. E para isso acontecer, a gente começou a juntar dinheiro e fazer um planejamento para a gente poder viver na estrada. Só que até lá, a gente queria testar. Então a gente projetou uma caixa para o nosso Tiguan e a gente começou a fazer pequenas viagens de alguns dias, né? Algumas expedições, para a gente poder ver se era isso que a gente queria. E nessas viagens a gente conheceu a Argentina e o Chile, a gente ficou muito encantado com essa vida e só fez a gente querer ter mais do que isso. Só que a gente percebeu que viver no carro é muito difícil, né? Tem pouco espaço, não tem banheiro, você precisa depender de algumas instalações que, por exemplo, na Argentina e no Chile é muito difícil de achar. Então a gente começou a querer ter muito motorhome. E aí a gente achou que era uma coisa muito impossível, muito cara, né? Que a gente não ia conseguir pagar por isso, ou se a gente conseguisse pagar ia ser uma coisa de anos pra frente. E lá em 2024, então a gente descobriu a Expo Motorhome e a gente foi só para pesquisar, para ver, né, quanto é que era o preço de montagem. A gente já tinha o modelo da van em mente que a gente queria e quando a gente chegou lá na Expo tinha tantos modelos, tantas variedades, tamanhos, preços que a gente, né, ficou louco assim, mas não tinha exatamente o modelo que a gente já tinha em mente que a gente queria. E a gente viu tantos modelos, vários preços e quando a gente já estava mais ou menos no final da feira, a gente estava um pouco desanimado porque tinha os preços acessíveis, não tão acessíveis, mas não estava combinando o preço com o modelo que a gente queria. E aí, quando a gente chegou no stand da DL Motorhome, a gente se apaixonou pelo modelo deles. Quando a gente entrou no motorhome, a gente falou, meu Deus, era isso que a gente tinha em mente, era esse modelo que a gente queria, que é um modelo de conceito aberto, e o modelo deles é muito moderno, então a gente se apaixonou na hora que a gente viu, e a gente decidiu que aquela ia ser a fábrica que a gente ia construir o nosso motorhome, e o preço cabia dentro do nosso orçamento, então quando a gente saiu de lá, a gente decidiu que a gente ia construir, comprar uma van e mandar para eles construírem a nossa casa. E esse foi o grande desafio. A gente saiu de lá, a gente já tinha deixado tudo alinhado com o pessoal da DL e a gente tinha combinado, assim que eu conseguisse achar uma van, que eu ia comprar de um terceiro, eu tinha que pesquisar, a gente ia levar para eles construir. Gente, a gente perdeu mais ou menos uns 4 meses procurando van em tudo que é lugar, porque a gente precisava desse modelo específico, que cabia dentro do nosso orçamento também, que não é uma van zero, é uma van 2021. Então a gente demorou exatamente 4 meses para achar a van. Ela é uma van usada, né? Então ela era usada para transporte de cargas e é daí que vocês viram alguns problemas que a gente acabou solucionando junto com a finalização do nosso teste na fábrica. Nenhum dos problemas que foram solucionados foram de responsabilidade da DL, é óbvio. A gente comprou a van usada e a gente já pegou ela com todos os problemas. O problema da mudança, o problema da elétrica e as molas, na verdade, a gente só não é problema, a gente só deu um upgrade. Então ela é uma van usada, ela veio com alguns problemas a gente já sabia deles. Quando a gente pegou ela, a primeira vez que a gente dirigiu, a gente já viu os problemas que a gente mostrou para vocês no primeiro vídeo, que era o problema do pisca, que estava disparando. Mas não do cabo do trambulador. Isso foi descoberto enquanto eles estavam fazendo a montagem, eles perceberam isso e avisaram a gente. Só que eles até se dispuseram a solucionar esse problema. Mas a gente decidiu solucionar ele quando a gente pegasse a van, né? É que é chato, né, gente? Não é responsabilidade deles, era responsabilidade nossa, a mecânica do carro. Daí, poxa, ficar pedindo para o pessoal ficar resolvendo o problema nosso. A gente falou, não, gente, faz o seguinte, obrigado por ajudarem. Fiquem tranquilos, quando a gente for testar o motorhome, que a gente já tinha acordado com eles que a gente ia testar. A montagem ficou pronta 2 meses antes. Ele conseguiu agilizar a montagem, porque a gente precisava muito do motorhome agora para vir para a Argentina, para trabalhar e atender o evento que a gente foi em Buenos Aires.
lugares. Então eles colaboraram muito com a gente nesse quesito, porque eles conseguiram acelerar em 2 meses a montagem pra gente, entregar ela completa. E ele mesmo, o pessoal convidou a gente para fazer o teste, e a gente foi lá fazer o teste justamente porque a gente precisava arrumar mecânica. Então nesse quesito a gente foi para lá porque o pessoal da DL nos deu totalmente o apoio e nos instruiu aonde que a gente poderia estar consertando os problemas mecânicos que já tinham vindo. Então eles apoiaram a gente também nisso, ele não era a responsabilidade deles, e eles acabaram nos colaborando com isso. Nos dispuseram ficar na fábrica, que também não era o nosso plano, a gente tinha ido com outros planos, a gente só ia ficar na rua, no caso, né, em outros lugares. A gente não queria incomodar eles, nossos planos era testar o motorhome em cidades próximas, né, andar com ele, testar mesmo. E eles abriram o coração, abriram a casa deles. Exatamente, só que daí quando a gente chegou lá, apareceu o problema do trambulador, né? Que era, a gente tinha que ficar na cidade para resolver. O Douglas abriu a fábrica, falou, não, vocês podem ficar aqui. E aí quando a gente ficou lá, a gente aproveitou para fazer algumas mudanças dentro também. Que a gente vai mostrar para vocês, mas todas as mudanças foram eu que solicitei no caso. Então vocês acompanharam também algumas coisas que a gente mostrou nos primeiros vídeos. A gente vai mostrar para vocês, por exemplo, a mudança do local da mesa do escritório. Eu tinha pedido para botar de um lugar, e daí quando eu cheguei lá eu falei, não deu certo. Então eles prontamente também, na hora, resolveram a solicitação da forma que eu tinha feito. Então a gente gostaria de deixar isso claro. A gente tem todo o nosso coração ADL, eles realizaram o nosso sonho. A gente vai mostrar para vocês o review completo dela agora, para vocês verem todos os detalhes dessa incrível obra de arte que eles dispuseram a fazer pra gente, e todo o apoio que eles ainda dão pra gente nesse processo. Na verdade, todo o processo foi muito bem colaborativo. Eles ajudaram não só na parte da montagem, também ajudaram a consertar os problemas mecânicos que vieram na van, pois ela era uma van de carga, gente. Ela tem 85 mil quilômetros, ela tem muita carga nas costas, então é óbvio que ela teria problemas derivados desse uso. E é isso, a gente está muito contente e vou mostrar para vocês um pouco da montagem incrível que eles fizeram. Vem com a gente! E agora a gente vai mostrar para vocês o nosso motorhome. Para começar, tem uma escada elétrica. Um luxo que só. Esses nichozinhos aqui foram feitos, na verdade, para decoração, só que como a gente mora na estrada, a gente tornou eles de forma funcional. Então a gente coloca coisas que a gente precisa ter em mãos de forma rápida. Tem um tapetinho na entrada. Eu vou mostrar pra vocês primeiro o banheiro. Deixa eu entrar aqui. Tem vaso. Um chuveirinho. Essa daqui é a pia. E aqui tem um armário que eu gosto bastante. Que dá pra colocar... E ele é bem grande. Todas as coisas. E um nichozinho pra colocar shampoo, sabonete, o que precisa. E o chuveiro. O chuveiro é bom porque ele é regular. E tem 2 tipos de pressão aqui, que é muito bom pra gente poder economizar água. Essa parede impecável. Ficou com uma decoração perfeita com o branco do banheiro. Aqui temos o escritório. Olha que coisa mais incrível. Na verdade, a posição de trabalho é essa. Então aqui nós temos uma mesa móvel, e previamente a gente fez uma alteração que eu tinha pedido para ele colocar aqui, só que quando a gente botou o braço aqui, a gente foi trabalhar, até mostrei para vocês, tinha machucado meu pulso, porque ficava muito perto da mesa. Daí a gente simplesmente alterou o local da base, resoluçãozinha em 5 minutos, e agora a base ficou adequada a uma posição boa de trabalho. E é isso, foi um escritório totalmente funcional e de acordo com o que a gente queria. Esse foi o grande X do motorhome, era para ter um escritório ótimo para trabalhar. Ficou melhor que o esperado, porque o meu plano era botar um monitor ali, só que graças a Deus a gente não seguiu com esse plano. Outra coisa também importante, aqui a gente colocou o nosso seca-toalhas e ali tem uma tomada. Então, se alguém estiver usando o computador aqui nessa mesa, você pode conectar naquela tomada. Aqui embaixo a gente coloca cadeiras, tripé, algumas outras, tem óleo e extintor ali atrás e algumas outras coisas, né, pra colocar ali. Aqui embaixo nós temos a saída do nosso aquecedor. Você quer explicar como é que funciona o nosso aquecedor? O aquecedor, o Douglas teve a brilhante ideia de botar
o compartimento que fica o diesel, ele botou ali no motor. Então ele o compartimento de estoque, no caso, onde ficam os galões de gasolina, não fica dentro do carro, fica com aquele cheiro de diesel, né? Então ele fez uma ligação que sai da parte do motor que não é usada ali e puxa o diesel para cá através de uma bombinha que está aqui embaixo. E o escape, para quem estiver preocupado, ele também pensou nisso e botou um escape para cá. Então o gás carbônico que sai do aquecedor vem para fora, então não tem problema nenhum, na verdade. O único ar que sai para dentro aqui é o ar quente, que é muito quente. A gente até mostrou para vocês, a gente queimou esse tênis e a gente derreteu a mochila de bicicletas. E aqui temos a minha solicitação que o Douglas fez com maestria, que é uma porta de correr perfeitamente alinhada, que fecha para dar mais segurança à nossa cabine. Então quando a gente sai, a gente vem aqui, chaveia essa porta e fica um pouco mais seguro do que deixar somente a parte da cabine ali que tem os vidros, fica menos visível para quando a gente estiver longe do motorhome, tá mais seguro. E tem outra coisa que a gente se apaixonou por esse motorhome, é a iluminação dele. São as fitas de LED dele. Esses dois últimos aqui são as luzes externas, que é para quando a gente estiver no escuro, mas é bem difícil a gente usar, geralmente a gente está num lugar bem iluminado. E cada luz liga alguma coisa. Geralmente a gente usa só uma delas, que é o suficiente. Lá atrás tem mais iluminações que eu vou mostrar pra vocês. Aqui em cima a gente tem a nossa claraboia. Geralmente quando a gente vai cozinhar, fritar alguma coisa, ou quando tá muito quente, a gente quer fazer uma circulação de ar, a gente liga ele. Inclusive vou deixar ligado porque tá quente. Aqui nós temos um armário, que ele pega toda essa parte da cabine aqui de cima. Tem muita coisa aqui, coisas de camping, roupas. Ficou muito funcional e a gente adorou. E a gente comprou esses dois cabidezinhos aqui, que é para pendurar casaco, toalha, sair do banho, pendura toalha. O nosso fogão, que é muito bom também. O forno. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente deixa ele cheio de panos. E tem formas aqui dentro. Ele é muito bom, ele é muito forte. A nossa chaleira, né? A gente comprou um cestinho pra botar fruta, por enquanto não tem fruta, só pão. O lixeiro, que eles colocaram pra gente sem a gente pedir, que é muito, muito, muito funcional, ótimo. Aqui a gente tem tomadas de 12 volts. Além dessas tomadas aqui, que são 110, todo o nosso motorhome é 110, tem as de 12 volts. Aqui era pra ser um porta-tempero, só que como eu comprei potinhos de tempero um pouquinho maiores, eles não entram ali. Então aqui a gente deixa coisas, saco de lixo, caixinha de som, incenso, alguma coisa pequenininha que caiba ali. E aqui também a gente adorou, a gente deixa todos os nossos temperos, sal, potinhos em geral, óleo, azeite, coube tudo certinho. Aqui embaixo, eu esqueci de mostrar, é a nossa porta-panela. Isso aqui é o nosso escorredor. Então coube todas as nossas panelas, os nossos sacos pra fazer mercado. Tudo certinho, tem muita panela aqui, então ficou perfeito. Esse aqui também conquistou a gente, é o espelho. Eu adorei esse espelho de corpo inteiro. Você pode se ver, se olhar, se está lá fora, se dá uma olhada. E ele tem uma iluminação também. Não sei qual que é a iluminação dele. Eu acho que é lá atrás a iluminação. Essa daqui é a nossa geladeira. Ela tem que ser trancada, senão ela abre. Como vocês podem ver, cabe muita coisa. E esse aqui é o freezer, tem 3 gavetas. Esse aqui é outra coisa também que a gente adorou nesse motorhome. Quando a gente viu uma geladeira grande, a gente falou, não vamos passar trabalho. Aqui, no projeto original, era uma adega. Mas, como a gente precisava de espaço para botar as coisas, a gente pediu para ele não botar adega, só botar essa porta de vidro aqui mesmo. E a gente bota os nossos pratos e os nossos suplementos, alguma garrafa d'água, micro-ondas. É muito bom, muito funcional também, ajuda a gente bastante. Geralmente eu cozinho muita comida, e aí a gente tá com pressa algum dia, viajando, correndo, é só esquenta a comida. Esses 2 armários aqui, a gente bota a comida, que inclusive sempre cai alguma coisa. É muita coisa. É muita coisa, a gente sempre vai comprando bastante coisa pra não ficar sem. E aqui tem as xícaras, copos e mais comida. Aqui embaixo tem todos os talheres, facas,
que a gente usa bastante. Aqui tem mais coisa de cozinha. Inclusive, sempre fica alguma coisa. Pano de prato, pote de condimentos, tábuas. E aqui embaixo são coisas de limpeza. Ou outras coisas, mais aspirador, produto de limpeza, saco. Esse lado aqui é a nossa gaveta de eletrônicos. Todos os eletrônicos estão aqui. Aqui são as minhas coisas. Várias coisas. E aqui tem roupas. Meia, roupas íntimas, roupas de cama e etc. O que mais? Televisão. Essa televisão de 32 polegadas, que a gente gostou também bastante. Geralmente a gente não conseguiu, não teve tempo ainda de usar, mas a gente usou 1 ou 2 dias e é muito boa, perfeita. Continuando, tem essa parte aqui que são os bancos, né? A gente senta aqui pra comer, puxa a mesa, cada um tem a sua. Essa aqui tá um pouquinho mais dura, mas com o tempo ela vai soltando. E ficou muito confortável. E embaixo desses bancos tem um baú que não cabe muita coisa. Por causa da roda, que é rodada dupla. Isso. E aí aqui fica o computador do Gabriel e esse lado fica o meu. E alguns sapatos meus que são pequenos, eles cabem aqui nesse cantinho. Essas daqui, tem até medo de abrir, são roupas. Daqui até o final, as minhas roupas. E daqui, essas duas são do Gabriel. E aqui a gente tem, inclusive a gente guarda algumas coisas aqui. Os controles. Então aqui tem a máquina de lavar, tem a geral, a luz da casa, as tomadas. Aqui a gente liga e desliga. É o inversor. O inversor. Se a gente está no externo, a gente só passa para cá. Aqui nós temos o nível da água potável, então tá em 66, a servida tá vazia e o detrito tá sem. Nossa, temos que descarregar detrito. E ar-condicionado, geral da casa, iluminação, geladeira. 2 bombas d'água, que foi um pedido extra que ele botou pra gente sem custo. A bomba mineral, que tá desligada porque a gente tá sem água. A do vaso. E aqui é Starlink. Então, quando a gente não tá usando, a gente se liga porque ela consome muita energia. E a nossa cama, que eu não vou abrir porque dá muito trabalho. Mas a gente deixa ela fechada porque senão ela abre. Tem uma tranca aqui embaixo, ó. Então ela vem até aqui, ela abre até aqui. Ela tem o tamanho de 2,10 por 1,75. Então ela é bem grande, é o tamanho de mais ou menos o tamanho de uma cama king size. E ela é muito boa, muito confortável. E aqui, como eu disse pra vocês, tem outros tipos de iluminação. E lá atrás, aqueles dois ali, geralmente que é quando a gente vai dormir, a gente liga eles. É uma luzinha de leitura. E tem aqui, ó, tem tomadas 110 e 12 volts. 12 volts tem na casa inteira, então fica bem fácil e gasta bem pouca energia. Celular, a gente bota só o cabo aqui e carrega. E aqui nós temos outra coisa que é do projeto original, que a gente gostou bastante, que é um fogão externo com pia. Ele vem, eu não vou montar ele, na verdade eu vou, só pra mostrar. Eles fizeram um corta-vento pra gente, para os dias com muito vento que a gente queira usar o fogão externo, como o dia de hoje. Aí tem uma tomada aqui. Mais uma, ali ó. Aí tem luzinha, tem, se eu não me engano. Tem uma luz, que não está aparecendo porque a gente tá na claridade. E tem uma tomada aqui. Então, a gente monta o fogão e liga ele. Não sei se ele tá ligado. Cuidado que tu vai ver o fogo. É, não dá pra ver. Desliguei. Aqui nós temos o coração da casa. Um deles, né? Ah, tava aberto. Aqui fica o aquecedor de passagem, o botijão de gás. E aqui em cima tem as duas bombas da casa. Caso uma falhar, a gente tem a segunda já para funcionar. É bem funcional, a gente na verdade fica intercalando uma com a outra para não forçar sempre uma bomba só e ter as duas funcionando. Estão perfeitamente fornecendo muita pressão, para falar a verdade. Então a gente sempre tem muita pressão na água, na casa inteira. E isso é muito bom para tomar banho, para lavar, para usar o chuveirinho da rua. Deixa eu mostrar para vocês a última parte. Que também é outro coração da casa.
Aqui nós temos umas gavetinhas para guardar, por exemplo, extensão, válvula de transferência de gás, que é sempre útil quando a gente for precisar encher. E aqui dentro, no fundo, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos todo o nosso sistema elétrico, que são 2 baterias de lítio de 280. Ali temos o inversor para ligar o 110 da casa. Aqui todos os barramentos, olhem como está divinamente feito. Chega a ser lindo de ver. Aquilo ali é o recarregador do inversor do painel solar. A usina para carregar quando tiver a energia de fora. Ali temos outro inversor que é só para a máquina. Então, porque a máquina é 220. Então, quando a gente precisa ligar a máquina de lavar, a gente liga o inversor aqui e ele ativa a máquina, que pode usar simultaneamente com a casa inteira. Então, ligar os dois não tem diferença. Aqui é a nossa água potável, que a gente compra o galão de 20 litros e coloca ali. Tem uma bomba que fica ali em cima, ó, que é só para água, então é aquela que sai na torneira ali. E aqui um pedido especial também, muito útil, que é um gerador de 12 volts que ele é para carregar automotivo, né? Então ele carrega, na verdade, ele carrega a bateria. Ele tem um rendimento melhor do que aqueles normais que carregaria a tomada. Tu não perde fazendo carregar na usina para daí carregar as baterias. Aqui temos mais um chuveirinho para quando a gente precisar lavar alguma coisa. A Daniele. E é isso. Nós estamos completamente realizados. Esta é a nossa casa. Esse é o review principal da nossa casa. Se você gostou, deixa seu like. A gente tem orgulho de fazer parte da família DL. Como vocês puderem ver, é um motorhome impecável, o acabamento dele é lindíssimo. Foi o que motivou a gente, na verdade, a entrar para a vida de motorhome. Foi o motivo da gente realmente querer seguir com essa ideia, com esse estilo de vida, foi através da montagem que a gente se apaixonou na feira. Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato com eles, que eles com certeza vão realizar o sonho de vocês também. Um abraço, gente!